De Trípoli e de Benghazi chegam ecos de exibições de barbárie. No extrator do seu consulado, Gaddafi mandou bombardear os gritos pela liberdade. São crimes contra a humanidade que hoje se multiplicam na Líbia. Venho por isso manifestar a preocupação e o protesto contra esses ataques aos direitos humanos, contra a violência que atinge as populações, contra as ameaças que o regime multiplica, prometendo um banho de sangue. A essa preocupação junta-se naturalmente a que abrange todos os residentes na Líbia, incluindo os cidadãos portugueses que optem por partir ou por ficar no país, esperando que a sua segurança seja garantida e seja protegida. Mas os riscos estão a crescer e este problema de liberdade e de segurança também é nosso, dos povos da orla do Mediterrâneo e de todos aqueles que lutam pela democracia. Porque, acoberto de uma complacência cúmplice dos governos europeus, a crise na Líbia só se tem agravado. Ao silêncio e à tibieza com que esses governos europeus encararam as manifestações de Tunis e do Cairo, que puseram fim às ditaduras de Ben Ali e de Mubarak, até então acolhidos como amigos e como parceiros estratégicos, as chancelarias europeias somam agora uma frieza hipócrita diante dos massacres perpetrados por Gaddafi. A Europa tem evidenciado nesta vaga de transformações democráticas um cinismo e uma hipocrisia que mostram bem aquilo que vale na prática o credo humanista e democrático com que os seus líderes de ocasião enchem a boca. A Europa está muito mais preocupada em cobardemente fechar os líbios dentro das suas fronteiras e em evitar que cheguem a Lampedusa, a Marselha ou a Algeciras as mulheres e os homens que fogem à repressão, do que em salvar vidas humanas e em repudiar os crimes do ditador que matam e torturam quem combate a decrépita tirania. A Europa está, uma vez mais, a falhar-nos. Está a desertar da luta pelos direitos humanos, está a calar-se perante a emergência democrática. Mas, ao ser cobardes, os poderes europeus são, sobretudo, politicamente míopes. As lideranças europeias não aprenderam nada com a revolta da Rua Árabe. Insistem em ficar geladas diante das mobilizações populares que nas praças exigem a queda das ditaduras, porque nessas demonstrações de coragem cívica só conseguem ver o risco do fanatismo islamista. Mas essa prudência não é mais do que um disfarce da ignorância e do cinismo. A Europa não quer perceber que o seu apoio ignóbil às ditaduras no Magrebe e em todo o mundo árabe, ao longo de décadas, foi um dos alimentadores mais importantes da sedução desses povos pelos discursos irredentistas. Como disse muito acertadamente a eurodeputada Ana Gomes, se há um perigo fundamentalista ou terrorista, ele resulta do apoio a Gaddafi e à sua ditadura sanguinária. A Europa errou e continua a errar, porque mostra medo da democracia. Afinal, nada que nos surpreenda. De quem teme que os próprios europeus se pronunciem sobre os destinos da Europa, não se esperava outra coisa que não fosse a indiferença cúmplice diante da democracia querida por quem está aqui ao lado. Há 2 semanas, PS e PSD juntaram-se aqui na Assembleia da República para reprovar um voto do Bloco de Esquerda sobre saudação à luta pela democracia no Egito. Prudência, recomendaram-nos então. Moralismo bacoco, sentenciou a bancada do Partido Socialista. Para esta coligação que nos governa, a diplomacia económica é um detergente que tudo branqueia e que aniquila princípios e inteligência política às mãos do império dos negócios. O Bloco de Esquerda quer ser claro a respeito do que de essencial está aqui em jogo.
É da maior importância uma estratégia coerente de internacionalização das relações económicas do país e Portugal deve ter relações normais no comércio, na energia e na indústria com os outros países. Mas há uma fronteira entre diplomacia económica e promiscuidade com as cleptocracias. E essa fronteira tem que ser nítida e intransponível para qualquer democracia que se preze. Que Portugal tenha relações comerciais normais com qualquer país do mundo é do domínio da sensatez. Mas que os nossos governantes declarem a sua admiração pelos tiranos, que façam de figurantes nas suas operações de relações públicas, que enviem as Forças Armadas para abrilhantarem o cerimonial do regime, que contribuam para ocultar a realidade da pobreza que é imposta a essas populações, isso é totalmente inaceitável. Que o primeiro-ministro José Sócrates qualifique Gaddafi como, cito, um líder carismático, ou que o ministro dos Negócios Estrangeiros tenha marcado presença na sumptuosa tenda em que se comemoraram os 40 anos do regime líbio, isso é algo que a diplomacia económica não pode justificar. De facto, Luís Amado, que hoje protestou contra a violência nas ruas líbias, há 2 dias, quando os mortos já se contavam às centenas, não só não condenou o regime por esses massacres, como entendeu que a prioridade era advertir contra os riscos do extremismo islâmico, que ele queria estarem por detrás das manifestações populares que exigiam a democracia. Quem viu, como todos vimos, a inenarrável conferência de imprensa de ontem, em que Gaddafi, durante quase 1 hora, usou esse mesmíssimo argumento dezenas de vezes, só pode ter sentido vergonha com o paralelismo objetivo entre o raciocínio de Luís Amado e a argumentação de um torcionário. A correção de hoje não muda a brutal insensibilidade de ontem. Porque há em toda a política do governo português um elemento essencial de continuidade. O governo coloca-se sempre ao lado dos silêncios, do lado da obediência a interesses particulares e não ao lado do interesse geral, que é o interesse da liberdade, o interesse da segurança, o interesse da democracia. Sempre ao lado das chancelarias que suportaram, financiaram, negociaram, confortaram e elogiaram estas ditaduras que o povo árabe está a derrubar agora num efeito dominó que leva a voz dos jovens tunisinos à Praça da Liberdade no Cairo e aos bairros de Trípoli. Mas a todos esses o governo português responde com subserviência. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, é este governo seguidista e subserviente que recebe neste mesmíssimo momento o embaixador de Marrocos para significar que Portugal não faz sua a exigência das Nações Unidas de um referendo para a autodeterminação do Saara Ocidental. Repete o apoio aos ditadores sobreviventes para se manter nas suas boas graças. Continuismo, subserviência, obediência, em vez de democracia, de clareza nas relações externas, de fidelidade aos valores essenciais, eis aquilo que torna insignificante a diplomacia do Estado português. Disse.